Hey, então, galera, tudo bom? Bem-vindos, todo mundo. Carla chegou aí. Bom dia, gente. Vamos continuar então o nosso processo. Giovana faltou ontem. Vamos continuar o nosso processo dos sentidos. Hoje a gente vai falar dos sentidos que estão associados aí ao nosso oitavo par, que é a parte de audição e também a parte de equilíbrio, que é dado pelo oitavo par. Percebemos, né, Giovana? Então, eu vou começar a apresentar aqui pra gente. Vamos nessa, então, né? Bom, sempre que a gente inicia os nossos encontros, eu mostro para vocês aquela foto, né? Que fala aí pra gente da base do encéfalo, mostrando o primeiro, segundo, terceiro e quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono, décimo primeiro, décimo segundo. Hoje nossa história vai ser com esse aqui, ó, o oitavo par, que sai juntinho do sétimo, ó. Eles fazem caminhos muito próximos, eles saem dali da ponte, né? Bom, sobre as fibras. Bom, talvez mais simples, né? O facial a gente viu que era misto, que era o da semana passada e tal, da gustação e tal. O oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear, ele é um nervo só aferente, ou seja, ele sai do receptor, leva a informação para o cérebro, levando então uma aferência, uma subida, né? E qual é o tipo de aferência, gente? É a aferência, as fibras, né? São fibras neuronais aferentes, somáticas especiais, que vão levar a audição e o equilíbrio, beleza? Então, o nosso vestíbulo, nosso nervo vestíbulo coclear é o oitavo par craniano. Ele também é chamado de nervo estatoacústico, ou nervo acústico vestibular. E ele é dividido em duas partes, né? Duas aferências. A gente tem a parte vestibular, do nervo vestibular, que vai estar relacionado, então, com o equilíbrio, com o equilíbrio da galera, e também a parte coclear, ou a parte auditiva, que vai ser relacionada, então, com a audição. E aí, super a ver com esse nosso processo aí de entender como que o nosso corpo se relaciona com o ambiente, pensando no estímulo auditivo agora. Beleza? Vocês estão aí? Sim, Beleza. Então, a parte vestibular, né, do nervo vestíbulo coclear, o oitavo par. Prolongamentos periféricos, que vão estar ligados aos receptores vestibulares, que a gente vai ter aqui dentro do canal auditivo do ouvido, que são os canais semicirculares e utrículo. Eles vão ter como funções principais receber e transmitir os impulsos originados dentro do ouvido interno, informando para o nosso sistema nervoso central a posição da cabeça em relação ao corpo e a posição do corpo em relação ao espaço, tá, gente? E aí isso vai te provocar, né, o que a gente chama de reação postural, gente. Então, dependendo da posição da nossa cabeça em relação ao nosso corpo e do nosso corpo em relação à posição da onde a gente está, né, a gente vai se adaptar, a gente vai fazer uma reação, beleza? A gente chama isso de reação postural. Um exame clássico, né, para a gente conseguir identificar a alteração vestibular é avaliar se esse indivíduo vai apresentar um nistagmo, principalmente quando ele tiver nessas mudanças de postura, né, deitado, em pé, sentado, de quatro, barriga para cima, barriga para baixo. Se você observar os olhos dos pacientes, né, dos indivíduos, eles podem apresentar esse sinal aqui, ó. Não sei se vocês já conheciam, é um movimento involuntário dos olhos. E esse movimento ele pode ser, né, horizontal, ou seja, os dois olhos ficam contraindo, né, na horizontal,
Podem ser giratórios, podem ser verticais, e aí vai depender muito do tipo, né, de alteração que você tem dentro do ouvido interno. Mas a ideia é o olho, olha, ele não consegue ficar parado. O olho fica com esse movimentinho pequeno, contraindo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Conseguiram ver aqui nessa imagem? Eu não entendi uma coisa, Rodrigo. Pede a pessoa para ficar em pé? Então, na verdade, o que vai desencadear, né, esse sinal, que é um sinal clássico, é quando a pessoa geralmente muda de posição. Ela espontaneamente, ela às vezes apresenta, mas não é tão comum. Vai ser bem comum a pessoa estar deitada, sei lá, tá na tua cadeira, lá você está fazendo uma avaliação com ela. E aí, de repente, ela levanta para ir embora. Na hora que ela levanta, ela sente uma tontura e você olha os olhos dela estão fazendo esse batimento, esse tremorzinho, como se fosse um tremor, né? Esse movimento rítmico, que às vezes cede espontaneamente quando a pessoa, né, se ajeita para, e às vezes fica continuamente o tempo todo até dar uma estabilizada. Então, geralmente, quando você muda de posição, você estimula esses canais. Ou quando você vira o pescoço muito rápido, quando você levanta muito rápido, quando você deita muito rápido. Porque a ideia, né, do teu aparelho vestibular, tanto do ouvido quanto do outro, é que dentro dele você vai ter ali uma geleca, né, uma endolinfa e tal. E aí, quando você varia muito rápido, né, o pescoço ou o corpo de posição, que é o que a gente falou agora no slide anterior, né? Cabeça em relação a corpo e corpo em relação ao espaço, quando essas alterações são muito bruscas, o sistema vestibular percebe essas alterações e você que está normal, ele adapta isso e você fica bem. Óbvio, qualquer um, né? Se dá uma levantada muito rápido, pode dar uma falseada, mas pessoas que têm alteração direta no vestibular, essas pessoas vão ficar tontas, vão se sentir mal, tem gente que faz até náusea, vômito, só de mudar rápido de postura. E aí tem que começar a investigar. Muitas vezes, né, as pessoas diagnosticam como labirintite, como inflamação no labirinto, né, que é uma das partes desse sistema vestibular, como se tivesse uma inflamação, e às vezes nem é uma inflamação no labirinto. Às vezes é uma alteração nos canais que você tem nesse sistema, e às vezes só de você fazer umas posturas, você investigar e tratar melhor, você consegue ficar menos, com menos mal-estar, menos tonto e tal. Tá? Mas geralmente está associado à mudança de cervical ou à mudança do teu corpo mesmo no espaço, assim. Essas mudanças bruscas, beleza? Então, muito associado aos desvios posturais também, tá? E aí, um teste muito fácil de fazer, né, para você determinar se a pessoa está com alteração de equilíbrio e postura, é fazer uma manobra chamada manobra de Homberg, que se faz muito clinicamente, né, para pacientes neurológicos e tal. É colocar esse paciente em pé, com os olhos fechados, os pés juntinhos, e ele ficar por 1 minuto. Se esse paciente consegue ficar na postura, sem oscilar muito para um lado, para o outro, para frente, para trás, ele está com uma manobra de Homberg ok, né? Não está positiva. Mas quando essa pessoa ela cai para o mesmo lado, ou às vezes cai para frente, cai para trás e tal, né? Ele dá aquele passo para se segurar. Cai no sentido figurado, né? Mas a pessoa não fica e ela oscila, ela começa a ir para o lado, tem que botar o pé para não cair da mão. Então, essa pessoa está com manobra de Homberg positiva. E aí você vai investigar, né? Se essa alteração de equilíbrio tem a ver com uma parte vestibular ou se tem a ver com a parte do cerebelo, que também pode estar alterando aí o equilíbrio da pessoa, né? Como a gente falou, quem estava na aula ontem, a gente até falou do cerebelo um pouquinho, né? O cerebelo ele dá a nossa coordenação motora, ele dá a nossa percepção do corpo e tal, na hora que a gente executa o movimento. Então, às vezes, quando você tira a visão, né? O cerebelo ele não consegue mais coordenar seu equilíbrio e aí você acaba tendo que abrir a perna para ficar com um passo largo para você sentir melhor o corpo. E aí você tem que diferenciar se vai ser cerebelar ou vestibular o problema. Mas é uma investigação possível, né? Você vê se a pessoa está com muito deficiência de equilíbrio. Já a parte coclear, né, gente, do nervo vestíbulo coclear, vai receber impulsos auditivos através de receptores que estão lá dentro do seu ouvido também. E a representação, né, da audição
é uma representação cortical no córtex da gente bilateral, tá? São aquelas mesmas fibras somáticas especiais. Bom, o exame para ver a audição, que a gente pode fazer em clínica facilmente, para ver se a pessoa está com a audição ok, né? Você tem que fazer uma audiometria e tal. É você pegar um instrumento como esse, que é o diapasão. É um aparelho de metal, né, que tem duas anteninhas e uma haste. E aí essas anteninhas, na hora que você oscila, pum, elas ficam tremendo, fazendo uma vibração, e você aproxima do ouvido dos indivíduos, né? E aí tem duas provas. A prova de Weber, que é quando você bota o diapasão na frente do paciente de olho fechado e ele tem que ouvir a vibração, né, com os dois ouvidos igualmente. E a prova de Rini, que é você botar o diapasão perto do ossinho mastóide aqui do indivíduo e ele ouvir, depois do outro, vibrando, né, e ele ouvir. Beleza? E aí o paciente é capaz de entender, né, ouvir essa vibração. O barulho fica muito parecido ao do celular vibrando, né, aquele zzz, né, você fica ouvindo com um ouvido e com o outro. E ver se a audição está parecida, né, se está com alguma alteração auditiva em algum dos dois. Bom, dentro do nosso ouvido interno, então, nós vamos ter, né, essa, essa junção aqui da cóclea com o vestíbulo. Então, o vestíbulo são esses três grandes canais aqui que param nessas duas bolotas. E a cóclea vai ser essa formação aqui meio circular, meio elipsoide, né? E aí essas duas informações se juntam formando o vestíbulo coclear, que vai parar, né, vai passar lá pelo tronco cefálico, o núcleo dele lá na ponte. Beleza, gente? Beleza, gente? Eu e meu trauma daquele dia que eu caí, nunca mais eu fico sem perguntar. Kádia, você chegou, e aí? Oi, professor, tudo bem? Tá Tudo tudo bem? tranquilo. Tranquilo, né? Tudo tranquilo e nada certo. Muito bem. Aquela chuva de ontem já está repercutindo no meu nariz, né? Percebam que eu já estou entupido por causa daquela chuva de Campo Grande. Bem, vamos lá. Bom, então, galera, a gente vai basicamente, né, levar muito em consideração hoje essa história da audição, né, que é uma coisa muito relevante para a gente. Para vocês vai ser importantíssimo, já que vocês são profissionais, né, futuros profissionais que trabalham escutando o indivíduo de vocês e muitas vezes sendo escutados, né? Muitas vezes o que vocês vão, né, atuar, a parte que vocês mais vão atuar é justamente nesse processo de escuta ativa e também associando aí a uma fala integrativa, né? Assertiva, onde você consiga então interagir de forma adequada com o seu futuro cliente, paciente. E aí, para entender como a comunicação sonora funciona, a gente vai ter que entender. Ah, alguém me chamou aqui. Peraí, gente. Alguém pediu para adicionar. É a dona Jeanes. Bem, para a gente entender então como vai funcionar o som, a gente vai estudar como que a gente capta, né? A gente viu no olho tudo que tem dentro do olho, a gente viu cristalina, retina, projeção disso e tal lá na fóvea. Agora a gente viu do olfato, viu da língua, agora a gente vai ver do ouvido, né? Então, fisiologicamente pensando, tá, gente? Ó, as ondas sonoras, elas vão se propagar, galera, em três dimensões, criando camadas esféricas de compressão e de rarefação. Como todos os fenômenos. Oi, gente, não tô, vocês sabem como é o meu toque, né? Como todos os fenômenos ondulatórios, as ondas de som, então todas as ondas, né, a onda do mar, né, todas essas ondas, têm aspectos, né? A forma dessa onda, a fase da onda, a amplitude da onda e a frequência, quantas vezes ela chega, né? Bom, a amplitude e a frequência de um som, né, de uma onda sonora, vai corresponder então à intensidade, que a gente chama de volume desse som, e também ao tom.
né, que é o pitch, quer dizer, que, na verdade, a altura que esse som consegue chegar no ambiente, tá? Então, a forma da onda, que vai ser o timbre, de uma fonte sonora qualquer, é a amplitude variando no tempo, tá? O ouvido interno da gente vai atuar como um prisma que vai decompor, então, os sons complexos em uma classificação, né, de tons constituintes. Então, esse som que está vindo, eu interpretei que é um som que tem uma coisa mais aguda, com uma coisa mais grave, e aí eu vejo nessas variações do tom, e aí eu consigo classificar e mandar essa informação lá para dentro. Então, assim como na língua a gente falou, né, que a gente tem, beleza, a gente tem umas concentrações de sal na beiradinha, doce no meio e tal. Mas não é só receptor doce que pega o doce, né? Receptor doce pega o doce, a interação de uns salgados, né, falando que não está salgado, o amargo dizendo que não está amargo, tudo isso interage, mandando o gosto final. Então, o som é a mesma coisa, né? Você vai ter, então, vários tons chegando para você interpretar qual é o som de verdade. Bom, a estrutura básica, então, do sistema auditivo, gente, são detectores acústicos em miniatura, tá? Receptorzinhos, que vão estar organizados num espacinho que é muito pequenininho, do tamanho de uma ervilha. Esses detectores, eles vão traduzir fidedignamente as vibrações, que são desde grandes até pequenas, como o diâmetro, por exemplo, de um átomo, é bem minúsculo, né, gente? E vão responder milhares de vezes mais rápido do que a visão, por exemplo. Essa rapidez dessa resposta auditiva, então, facilita a orientação da nossa cabeça e do nosso corpo para um novo estímulo, em especial aqueles que perdem a visão, que não estão com o campo visual ativo, por algum motivo, está de olho fechado ou porque realmente tem uma cegueira. Então, já está bem descrito, né, que a pessoa que tem um déficit visual e tal, as pessoas que né, têm acuidade visual diminuída ou que têm cegueira, eles têm um estímulo aumentado da parte auditiva e eles conseguem, né, compreender o ambiente muitas vezes só pelas vibrações das ondas sonoras do que está em volta, né? E essa audição é bem apurada. E é bem interpretada, rapidamente interpretada, tá, gente? Bom, vamos começar do começo? Nosso ouvido, né? Nossa orelha. Ela é dividida em três segmentos: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. E aí as partes principais vão ser o pavilhão auricular, né, que é essa parte externa que todos nós temos aí, que é formada principalmente por cartilagem, né? E então não tem osso aqui, lá de fora, né? E é justamente por onde as ondas sonoras vão entrar no canal auditivo, né? É como se fosse uma antena receptora, né? Bom, o canal auditivo vai fazer a ligação entre a orelha média e o exterior, né? A parte externa. Então você tem a orelha externa, o pavilhão auricular, o pavilhão auditivo aqui, e depois você tem o canal auditivo, que liga essa parte externa com a orelha média. Lá dentro da nossa orelha média e orelha interna, a gente vai ter o martelo, a bigorna e o estribo. O martelo é um pequeno osso que está na orelha média, que em uma extremidade vai estar ligado ao tímpano da gente, a membrana timpânica, e na outro lado do osso está ligado à bigorna, que a gente vai conhecer já, né? Então, é o martelo que recebe a vibração sonora e transmite para a orelha interna, beleza? Bom, aí depois do martelo, né, tá ligado com o tímpano de um lado e com a bigorna do outro. A bigorna é outro pequeno osso que também está na orelha média, que numa extremidade está ligado com o martelo e na outra extremidade vai estar ligado com o estribo, que é esse de baixo. Aí o terceiro ossinho da gente é o estribo, que é um pequeno osso que também está na orelha média, que numa extremidade está ligado com a bigorna e do outro lado está ligado com a janela oval. A gente vai conhecer, tá? Então, a captação da onda sonora, né, é pela orelha, pelo pavilhão auditivo, entra no canal auditivo, vai ter uma membrana timpânica, que é o tímpano da gente, que está em contato direto com esses três ossinhos, que estão interligados, né?
martelo, bigorna e estribo. O martelo está coladinho ali, em contato com o tímpano, beleza? Bom, o tímpano, então, é uma membrana extremamente fina, fininha, que separa o que a gente chama de orelha externa da orelha média e vai transmitir a vibração da onda sonora para os três assinhos que a gente conheceu, martelo, bigorna e estribo, né? Beleza. A cóclea vai ser a estrutura, então, chamada de caracol pelos livros. Aí a cóclea é essa estrutura que já está na orelha interna da gente, né? Passou a orelha média, e vai ser um órgão receptor que vai estar sensível às diferentes alturas do som. Então é a cóclea que é responsável por converter a vibração das ondas que chegam, né, pelos ossinhos em impulso elétrico e transformar aquilo ali do impulso elétrico vai virar uma sinapse, né? Vai virar potencial de ação. Beleza, a gente falou que o estribo está em contato com a janela oval, né? A janela oval é uma abertura que liga a orelha média à orelha interna e depois, né, vai ligar então o martelo, bigorna e estribo, vai ligar a cóclea e aí da cóclea vai sair o nervo auditivo, aquele caracol, vai sair o nervo auditivo que vai transmitir informação então para o nosso cérebro depois de interpretados, fazendo a percepção do nosso som. Bom, então vamos enxergar isso, né, gente? Então, a gente tem um pavilhão auricular aqui fora, aquele canal auditivo, né, que a gente chama então de orelha externa, até o tímpano, até a membrana do tímpano aqui. Aí a orelha média, gente. Rodrigo, Oi. esse vestíbulo coclear e a cóclea tem alguma coisa a ver? Tem. Qual é a relação deles? Então, a parte vestibular são esses três aqui, os canais semicirculares, o sáculo e o trículo, que estão aqui embaixo. Eles Sim. vão gerar projeção por esses amarelinhos aqui, ó, e vão juntar com o nervo que vai para o seu cérebro. E essa parte de cima aqui, que está atrás do martelo, bigorna e estribo, é a parte vestibular. A parte coclear é essa parte aqui, ó, martelo, bigorna e estribo, chegando na janela oval, chegando nesse caracol, que é a cóclea. Aí a Entendi. cóclea manda a parte da audição e esse daqui, ó, que é a parte vestibular, manda a parte do equilíbrio. Eles dois se juntam no nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par. Entendi. Entendeu? Então as informações eles vão pelo mesmo caminho para o cérebro, como se fosse assim, cara, todo mundo que está vindo de Santa Cruz pela Brasil, depois todo mundo que entra de Campo Grande também segue pela Brasil, e vai todo mundo chegar no centro da cidade. Só que tem as pessoas que vêm de um lado e as pessoas que vêm do outro, eles se juntam no mesmo caminho. Beleza? Então o nervo é o nervo vestíbulo coclear, né? Mas ele tem a parte vestibular, que está aqui dentro do ouvido também dos canais semicirculares, ó. E tem a parte coclear. Aí os amarelinhos saem da parte coclear, se juntam. E os amarelinhos saem da parte vestibular e se juntam. E vão formar um nervo auditivo, um nervo vestíbulo coclear da gente. Beleza? Então, ó, os três ossinhos aqui. O martelo, que está em contato com o tímpano, a bigorna, que está em contato com o martelo, e o estribo, que está em contato com a bigorna. E o estribo está em contato direto com essa região de abertura aqui, que é a nossa janela oval. A janela oval, aí depois que termina o estribo, ó, a gente está na orelha média. Da janela oval para dentro, aí a gente vai ter, então, a cóclea, por um lado aqui, né? E por outro lado, o aparelho vestibular, que são esses canais semicirculares. A gente vai ver os dois um pouquinho como funciona, tá? Mas então a onda sonora entra, vai bater no tímpano, o tímpano vai transmitir essa vibração, né, por os ossinhos, que vai transmitir para a cóclea, e aí a cóclea vai transformar isso em potencial de ação. A gente vai descobrir como agora. Tá, mas essa é a imagem, beleza, galera? O ouvido interno, eita, o pavilhão auditivo, o canal auditivo, o tímpano, os três ossinhos, formando aqui a orelha média, na tuba auditiva, né? E aí aqui a cóclea, que vai ser então a partir da orelha interna. Então a orelha externa é o que a gente chama de orelha mesmo, né? Através da orelha externa, então, né, desse pavilhão que a gente tem do canal auditivo, a gente capta as ondas sonoras pelo ar. Essas ondas seguem por um canal auditivo e passam para a nossa orelha média, né, que está mais interna,
fazendo, quando a onda chega, faz o tímpano vibrar. Os 3 pequenos ossinhos da orelha média são o martelo, bigorna e estribo, nessa ordem, né? De fora para dentro. Essa vibração, então, vai chegar na janela oval, que vai fazer a ligação da orelha média com a orelha interna, que, como o próprio nome já diz, é a parte mais interna, né? Então, ó, você vai ter aqui a sua cartilagem da audição, da orelha, né? Os pelinhos que você tem na orelha, a cera que está ali protegendo para não entrar nenhuma coisa ruim na sua orelha, né? Aquela cera fica protegendo. E a onda entra no canal auditivo aqui. A onda, o tímpano é uma membrana, galera. Sabe quando você joga uma pedra na água? E aí, na hora que a pedra bate ali na água, ela provoca uma onda? É basicamente isso que acontece com o nosso tímpano. Vem um estímulo sonoro que encosta ali no tímpano, e o tímpano faz uma ondulação, que é uma membrana fininha, né? E aí ele faz uma ondulação. E aí o martelo, bigorna e estribo, eles percebem essa vibração e eles vibram juntos, e eles passam essa informação para adiante. Beleza? Dependendo de como essa onda chega aqui no tímpano, ele vai fazer ondulação mais alta, ondulação mais leve, ondulação mais fina, por aí vai. Beleza? Foi. Então, ó, na orelha interna da gente, também a gente chama ela de labirinto, né, gente? Lá, a partir dessa história aqui de martelo, bigorna e estribo, aí daqui para cá, né, é a orelha interna, ouvido interno, que é onde você vai ter, então, o que a gente chama de labirinto. Aí, ó, tá lembrando de alguma coisa? Labirintite, né? Então, essa vibração vai chegar na cóclea, que é o órgão, né, que lá dentro está cheio de líquidos e pequenos cíliozinhos, né? Com a vibração que vem lá, né, do tímpano e dos ossos, os líquidos e os pelinhos, né, os cíliozinhos, estimulam o nervo auditivo, formando então um impulso elétrico que vai ser interpretado depois, né, vai seguir o potencial de ação até o cérebro. Bom, então o pavilhão auditivo com a orelha externa vai concentrar e captar o som para a gente ouvir a natureza, ouvir o ambiente da gente, né? E diferenciar o som vindo de um carro, o som vindo de uma moto, o som vindo do mar, sons mais fortes, sons mais fracos, sons mais graves, mais agudos e tal. Bom, nós, humanos, podemos detectar sons numa frequência de aproximadamente 20 até 20 mil Hz, né? De 20 a 20K. A gente tem 2 orelhinhas, né? Uma de cada lado, então a gente consegue localizar através, né, desses 2 receptores a que distância está esse som, né? Então, se você se concentrar, você consegue ouvir que o som está mais para a direita, o som está mais para frente, o som está mais para trás, e você localiza o emissor desse som, né, através dessa recepção. E a gente é capaz de perceber a diferença da chegada do som nas 2 orelhas, né, de modo igual, inclusive. Então, a gente consegue, só com o som, calcular a distância, por exemplo, que está de um emissor qualquer. Então, as nossas orelhas, né, nossos ouvidos, eles vão captar e concentrar a vibração do ar, as ondas sonoras, né, passando para a orelha interna, passando, então, né, pelo aparelho auditivo. Dentro desse pavilhão auditivo, lá nas orelhas médias, essa vibração do ar vibra o nosso tímpano, de um lado e do outro, que são essas membranas que vão dividir o que está externo do que está interno da gente, que está na orelha média, né? E aí essa vibração vai ser transmitida para os ossinhos que a gente tem. Martelo, bigorna e estribo, nessa ordem, né, gente? Quando a vibração passa para esses ossinhos, o som se propaga no meio sólido. Então acaba sendo transmitido mais rápido, tá, gente? Sendo assim, então, a vibração vai chegar nessa região chamada janela oval, que é menorzinha que o tímpano, e se concentra nessa região e aí amplifica. É como se você colocasse um amplificador, como se você colocasse uma caixa de som dentro do seu ouvido, e aí o som que está baixinho, na hora que você está no seu celular, o som, na hora que você conecta numa caixa de som e não amplifica, é a mesma coisa que acontece na hora que os 3 ossinhos passam para aquela janela oval. A janela oval amplifica aquilo e mostra de uma forma bem mais clara o que é aquilo. Então, da orelha interna, gente, vão partir os impulsos nervosos, né?
o nosso aparelho auditivo lá, a nossa janela oval, amplia o som cerca de 180 vezes até o estímulo chegar no nervo de verdade da gente, auditivo, né? Que vai levar a informação para o nosso. Doutor, Oi. eu não sei nem se tem a ver com o que eu vou falar agora, mas passou isso na minha cabeça. Quando uma pessoa está com um problema no ouvido, né? Uma labirintite, sei lá como se fala, que dá aquela zumbida, a pessoa desmaia. Qual o nome que dá e qual o nervo que atinge? Cara, Gabi, tem super a ver o que você está falando. É Gabi, não é? É claro, professor, quem seria? Que saudade, tá trabalhando? Estou trabalhando, professor. Estou indo trabalhar. E tem hora que eu tenho que ficar em silêncio. Mas assim, é uma história que eu não posso perguntar. Eu acabo esquecendo. Entendeu? Entendi. Cara, mas fica aí, fica online, depois você assiste de novo. Deixa eu tirar uma foto aqui que somos 40. Já comecei a ficar mais feliz, né? Pô, o negócio de ficar com 15 alunos na sala não me anima, não. Então, gente, seguinte. O que a Gabi falou é super importante. Quando a gente está com qualquer alteração, ou na parte da audição, ou na parte do vestíbulo, né, que é do equilíbrio, é bem comum, um dos primeiros sinais que a gente vai apresentar, que o paciente vai apresentar para a gente, é sentir um zumbido ou a tontura, que a gente chama, né? Que a palavra certa é até a tontura, mais do que tonteira. Esse paciente ele vai ter, então, como se tivesse, né, um zoom lá dentro do ouvido interno dele. Está associado, geralmente, a algum tipo de alteração ou da parte vestibular ou da parte coclear. Então, tem que investigar. Provavelmente nessa região que a gente chama de labirinto, que é essa região aqui, depois, né, que chega os três ossinhos, isso aqui tudo a gente chama de labirinto. Que aí pode ser ou os canais, né, da parte vestibular, os canais semicirculares, ou a cóclea. Nesse labirinto aqui, a gente pode ter algum tipo de entrada de água, né, que passou direto aí pela membrana timpânica, isso atrapalha a sua audição. Você pode ter alguma inflamação, você pode ter algum vírus, você pode estar com alguma alteração mecânica mesmo, pode estar com uma alteração vascular, um vasinho, pode estar machucado. Então você tem que investigar. Mas é exatamente, ou o problema é no labirinto na parte da audição, ou pode ser no labirinto nesse processo aqui vindo da parte vestibular. O que é importante entender? Zumbido, tontura, falta de equilíbrio tem que ser investigado e tem que ser tratado, porque muitas vezes é uma correção simples que se precisa fazer, e algumas vezes, inclusive, pasmem, é só fazer uns exercícios, que aí essa inflamaçãozinha ou essa alteração aí na parte do labirinto pode melhorar. Às vezes não, né? Às vezes só com remédio mesmo, tomando lá o problema, o Vertix da vida lá, né? Tomando remédio da labirintite, mas muitas vezes não. Tá? Cada vez mais tem se visto que essas alterações no ouvido interno podem ser melhoradas aí com algumas atividades físicas, com alguma orientação. Né? Você fazer exercício com os olhos, exercício com o pescoço. Tá? Mas é exatamente nessa região, Gabriel, que você perguntou, tá certíssimo. É justamente nessa questão aqui do ouvido interno, tá? Professor, Oi. uma dúvida que me surgiu agora. Quando a pessoa está com labirintite, normalmente ela está com uma orientação errada na questão do equilíbrio, né? Na verdade, a labirintite, a pessoa fica com muita tontura, né? Ela às vezes está andando, fica tonta, tem que se segurar e desequilibra. É isso aí. Ela fica com alteração na audição também? Então, alguns sim, foi exatamente o que a Gabi falou. Não sei se você conhece alguém com labirintite, mas geralmente a pessoa fala que tá com um zumbido. Você fala com ela e fala assim: ah, tá, então, parece que tem uma abelha dentro do meu ouvido, tá zum, zum, parece que tá ouvindo. A gente chama essa alteração, né? Aí depende muito. Você pode estar com uma hipoacusia, né? Que é uma redução da audição. Tem gente que às vezes fica com hiperacusia, parece que está ouvindo mais alto do que o normal naquele ouvido. E aí uma alteração comum também na terceira idade, né? Que é quando você já não consegue mais também captar tão bem os sons, e aí você está num lugar às vezes muito barulhento, aquilo está te incomodando muito. A gente chama isso de presbiacusia. Quando você tem uma alteração auditiva, onde você, né, se incomoda com os sons, aquele estímulo sonoro te causa mais mal-estar do que normalmente causaria.
né? E aí o idoso acaba não preferindo ficar em festa, né? Porque tem muito barulho, acaba ficando, né, numa sala mais quietinha, porque não gosta da barulheira, correria de criança, diz que está ficando tonto, começa a piscar o olho e tal, por alteração nessa região também, tá? No labirinto aí. Professor, Tá? você falou idoso, mas é possível que isso aconteça também com jovens, né? Porque Muito, muito. É que com idoso, eu me sinto super incomodada com barulho. Aí meu marido fala que eu acho que eu tô uma velha e eu fico enlouquecendo com barulho, correria perto de mim, me deixa louca. é, é estímulo, né, gente? O estímulo às vezes é incômodo mesmo. Então, se o som estiver muito alto, lembra que o teu amplificador lá dentro, né, a tua janela oval, ela está colocando aquele som 100 vezes mais alto, 180 vezes mais alto do que está na vida real. Então, às vezes, né, você está num lugar que está com uma batida forte, e aí aquela batida para algumas pessoas, ela está mais forte ainda, aquilo incomoda um bocado mesmo, tá, gente? Mas é bem Rodrigo, na terceira idade. Rodrigo, seria o caso também, no caso, a criança autista que escuta o som muito alto e que incomoda, seria por acaso essa questão aí da presbiacusia? Eu não chamaria de presbiacusia, né? Eles têm uma hipersensibilidade auditiva. Mas é um termo que é só para falar que é diferente, porque é parecido, né? Então, a criança que desenvolve um espectro autista, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Dependendo dos níveis ali do autismo, ela tem uma dificuldade muito grande de ficar em ambientes muito barulhentos, né? Ela geralmente se incomoda, ela tampa o ouvido, Sim, fica no canto e tal. E é por causa de o que se diz é uma hipersensibilidade auditiva, que é uma relação muito parecida com o que a gente tem na terceira idade, né? Que seria uma presbiacusia. entendi. E aí, gente, o que que acontece? Quando a gente move a cabeça, né? A gente, dentro desse ouvido interno, dessa questão ali de labirinto, de cóclea e vestíbulo, a gente tem líquidos, né? Que estão dentro da cóclea, daquele caramulo, aquele caracol, e líquido dentro do canal também da parte vestibular, aqueles 3 canais semicirculares. E aí, o que que vai acontecer, gente? Esse movimento de cabeça, quando a gente move a cabeça para um lado, para o outro, para cima, para baixo, pula, ele gera estímulos, então, que vão dar as informações sobre o movimento do nosso corpo, né? Então, por que que a gente diz que a parte de vestíbulo fica juntinho com a cóclea e é um nervo super importante para a gente? Porque se eu estou de olho fechado e eu viro meu pescoço para a direita, eu sei que eu virei meu pescoço da direita, porque eu tenho esses líquidos lá dentro desses canais, e eles, né, na hora que eu faço, pô, pega um prato de comida de vocês fundo, coloca água. Na hora que vocês viram o prato para um lado, a água não desloca no prato, aí você tem que tomar cuidado até para não entornar a água. É a mesma coisa dentro do nosso ouvido. Esses canais estão cheios de líquido, de uma gelequinha lá. Na hora que você vira o pescoço, o líquido é deslocado. E aí esse deslocamento do líquido faz a gente perceber se o pescoço está para um lado, se o pescoço está para o outro. Não preciso ver, né? Eu percebo através do meu ouvido interno, tá? Isso é verdade, tá, gente? Eu percebo esse movimento do líquido, né? Esse líquido que está lá dentro, que em nós, teoricamente, está funcionando bem. Eu percebo quando eu viro o pescoço, quando eu subo a cabeça, quando eu levanto o meu corpo, né? Esse líquido ele desloca o tempo todo. E aí eu faço as minhas percepções, então, né? Da posição da minha cabeça, da posição do nosso corpo no espaço. E isso gera o nosso equilíbrio normal, tá, gente? Então, a orelha da gente, né? Ela vai ser conhecida, então, como o órgão do sentido da audição, mas também é o órgão do sentido do nosso equilíbrio, tá, gente? E da orientação da nossa postura e do senso de direção que a gente tem dentro da nossa orelha interna. Então, a gente tem um aparato, né, um equipamento bonitinho que percebe o nosso equilíbrio, que são aqueles canais chamados semicirculares, que também vão ser chamados, então, ali da parte do labirinto, né, do nosso ouvido interno. Esse labirinto, esses canais, eles estão cheios de líquido, assim como também vai ter líquido na cóclea, e eles vão, né, perceber esse movimento. Esse exemplo do prato é exatamente isso. A roda para um lado do prato, cheio d'água, a água vai deslocar e vai ficar balançando ali dentro. Você vai perceber que teu prato foi para um lado, teu prato foi para o outro, teu prato foi para cima, teu prato foi para baixo, né? Bom, essas estruturas não participam da audição, tá, gente? Esses canais semicirculares.
Quando a gente movimenta a cabeça, então, o líquidozinho vai se deslocar dentro desses canais semicirculares, e o deslocamento desse líquido vai estimular especificamente, né, neurônios que vão enviar para o nosso cérebro a informação da posição do nosso corpo e da posição da nossa cabeça em relação ao ambiente. Beleza? É simples nesse nível, gente. Não tem nenhum mistério da meia-noite, não. Então, ó, se eu vou voltar aqui, essa foto tá feia, vou botar uma foto melhor. Então, esses canais aqui, ó, 1, 2, 3, né? A gente tem 3 canais semicirculares, formando então essa questão aí do labirinto, junto com a cóclea. Ele tá cheio de líquido dentro. Então, na hora que você vira a cabeça para um lado, para cima, para baixo, inclina, roda, esse líquido desloca dentro desse labirinto aí dos canais. E aí você passa a informação verdinha aqui, ó, pro teu nervo vestíbulo coclear. E aí vai lá pro teu cérebro já automaticamente falando: "Ô, Rodrigo botou a cabeça para baixo, Rodrigo botou a cabeça para cima", tá bom? Então, o som, gente, que vai junto com o equilíbrio, né? O estágio inicial para a gente processar o som, né, vai acontecer então nesse núcleo coclear que a gente chama, que é onde a informação periférica se divide em várias vias centrais que ficam em paralelo. Então, dessa forma, a eferência do núcleo coclear tem vários alvos. Um deles vai lá para o complexo olivar superior, que é o primeiro local que a informação dos dois ouvidos vai interagir, e é o sítio de processamento inicial da informação, que vai localizar o som no espaço. Esse núcleo coclear, gente, ele se projeta para o colículo inferior, lá no mesencéfalo, o colículo inferior, número 31 da peça 1. Lá no mesencéfalo, um importante centro integrador aí, e o primeiro local onde a informação da audição da gente interage com a parte motora, né? Porque aí vai surgir junto com as vias motoras que vêm da nossa medula. O colículo inferior, que fica lá no mesencéfalo, é um núcleo que retransmite a informação que vai para o tálamo, que é aquela BRT que a gente conversa sempre, né? Que todas as sensibilidades passam por lá e vão para algum lugar, né? E do tálamo vai para o córtex, aonde vai ser processado aspectos integrativos do som, como harmonia, tem que mudar aqui, complexos harmônicos e temporais do som e tal, tá? E especialmente relevante para compreender a fala e a música, né? Para saber se é uma música, se é uma fala, se é um som de um carro, né? Para você interpretar essa informação. Então, ó, você está aqui com o vestíbulo coclear vindo. Ó que bonito, ó. Aí o vestíbulo coclear vem aqui, né, nas suas olivas. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer sinapse, vai cruzar, né, aquela história, então, da cruzamento das sensações. Então, o nervinho está vindo aqui do lado direito, ele cruza a informação, o neurônio, ó, cruza, né, faz a sinapse, vai lá para o oliva superior, do outro lado, sobe essa informação, passa pelo colículo inferior, que fica lá no mesencéfalo, lá no tronco encefálico. E aí, do colículo inferior, ele manda uma informação para um lado e manda informação para o mesmo lado que ele já estava subindo. E aí, a informação da audição, galera, ela é interpretada bilateralmente, né? Você estava lá nos primeiros slides que eu falei para vocês lembram? A audição, ela é interpretada pelos dois temporais, tá? De um ouvido vai para os dois, do outro ouvido vai para os dois. Tá? Então, do colículo inferior do mesencéfalo, você tem a informação indo para a direita e para a esquerda daquela audição. Aí passa pelo tálamo da direita e da esquerda, né? O corpo geniculado medial do tálamo, inclusive. E aí, do tálamo, essa informação vai lá para o seu córtex auditivo, que fica no lobo temporal da gente. Beleza? Então, o caminho do som, né? O som entra pelo ouvido, você vai ter toda aquela vibração acontecendo lá dos ossos, do tímpano. Essa vibração vai ser passada para a cóclea. A cóclea interpreta, vira um potencial de ação, e aí manda para os seus núcleos cocleares, ó, que vai entrar, então, né, na altura da sua medula, porque nessa altura aqui você ainda tem vértebra, né, na altura de C1, C2, ali, as primeiras vértebras, que vai nessa direção do ouvido, e aí sobe, né, aí cruza, né, do ouvido direito vai para o lado esquerdo,
cruza, passa no nosso tronco encefálico, né? MPB, vai subindo. Quando chega no M, né, no mesencéfalo, que é o primeiro, ele faz sinapse lá naquela história lá do colículo inferior, ó. Aí da sinapse do colículo inferior, ele vai para o tálamo daquele mesmo lado, e o tálamo vai mandar informação bilateral, tanto para o lado que está subindo, o lado contralateral do ouvido, quanto para o mesmo lado. A informação vai ser bilateral. E isso acontece com os dois ouvidos, beleza? Então a informação vai pelo mesmo lado e vai contralateral para ser interpretada no córtex auditivo da gente. Tudo bem com esse caminho, gente? Professor, Oi. essa transmissão não passa por S1, não? Por? S1. Então, quando você tem aqui essa junção do tálamo, né, e essa via motora, o que acontece? Quando vem pela medula, vocês lembram que é MPB, aí depois começa a medula, né? E a medula vai receber os nervos do braço, nervo do tronco, nervo da perna, né? Então vai receber os nervos do tronco, que está subindo pela medula. O que acontece, ó? A informação auditiva, ela sobe por uma via que é a chamada via leminisco-medial. Não sei se vocês vão lembrar quando a gente falou dessas da medula. A medula, quando você corta ela assim transversalmente, né? Você tem uma bolota, que é mais ou menos isso aqui, inclusive, ó. E aí tem a parte de trás, a parte do lado e a parte da frente. Algumas vias, né, estão indo para o centro, algumas vias estão descendo para Santa Cruz, e dentro daquela medula tem coisas subindo e coisas descendo, né? Uma via super importante é a via posterior, que vai por trás da medula, que é uma via de propriocepção, que a gente chama, que é a percepção do próprio corpo no espaço. Adivinha qual é a via que a gente tem proprioceptiva, essa via posterior? Justamente a via leminisco-medial. Essa via, o nome dela, essa via que vai por trás aí da nossa coluninha, da nossa medula, dos dois lados, né, da bolota, dos dois lados, da direita e da esquerda, essa via que sobe, é justamente a via leminisco-medial. Então, a audição, ela, além de dar, né, toda a nossa posição de cabeça e pescoço, na hora que ela sobe para o tálamo, ela vai justamente junto com a via da percepção do nosso corpo no espaço, que é a leminisco-medial. E aí elas sobem juntas, passam pelo tálamo, e aí vão ser interpretadas no córtex auditivo. Então, só por essa via ser a proprioceptiva, ela naturalmente já entenderia a posição do corpo, né? Porque os neurônios estão indo juntos. A via leminisco, ela vai subir para o tálamo e ela vai para a nossa S1, da informação do nosso corpo no espaço. Então, só que aí alguns neurônios vão direto para S1, alguns do tálamo para S1 e alguns vão do tálamo para o córtex. E aí essa informação, ela se mistura. A percepção do corpo e a percepção da audição vai também para o S1, a percepção do corpo. E aí você integra os saberes, integra as sensações. Quem perguntou isso? Eu, Maria Eduarda. Maria, essa pergunta foi super pertinente, tá? Porque é exatamente isso. Para a gente entender que a gente está com a posição do corpo adequada, a gente tem que saber onde está o nosso corpo. A gente sabe lá na S1, que é a percepção do nosso corpo todo, né? No giro pós-central, né, gente? Atrás do arquinho da cabeça lá. Só que essa informação ela está integrada diretamente com o seu temporal, com o seu córtex auditivo, para saber se você virou a cabeça para um lado para o outro, se você virou o olho para cima e para baixo, e isso é interpretado por uma via que sobe junto com a via do seu corpo. Por isso que as interpretações acontecem parecidas, né? Juntas. Tá, então a leminisco-medial vai junto com a via auditiva para serem interpretadas pelo córtex e pela S1. Tá? A parte auditiva clássica, né, vai lá para o córtex auditivo e a parte de percepção do corpo se mistura com a audição e vai lá para a S1. Tá? Muito bem. Então, gente... Rodrigo. Oh, meu Deus, quem tá falando comigo? Eu, Marco. Quanto tempo, seu Marco Túlio? Deixa eu te perguntar. Eu tava esperando lá, mas não tinha link. Deixa eu te falar. O uso de algum fármaco ou de alguma droga pode reduzir a audição momentaneamente? Pode. Aí vai depender muito do efeito químico, né? Mas, em geral, você pode ter algum tipo de fármaco que iniba a projeção dos potenciais, né? Iniba as transmissões sinápticas, faça um efeito inibitório, ao invés de excitatório.
porque são várias sinapses, né, que vão acontecer até o teu ouvido, até o teu córtex auditivo. Então, se você toma alguma droga que tem efeito inibitório, né, nas projeções da transmissão sináptica, você pode parar de conseguir interpretar a audição naquele momento. Assim como a visão, assim como todas as sensações. Tá? Depende da droga e o efeito dela, se for inibitório ou excitatório. Em geral, vão ser Ok, valeu. Tá, aí o ouvido externo, então, nesse pavilhão que a gente tem, né, é uma concha, igual, cara, não é do tempo de vocês, talvez vocês nem conheçam, mas tinha o tal do orelhão, né, vocês lembram disso? Que era um telefone público que ficava na rua, e ele parecia justamente, né, um pavilhão auditivo, assim, e aí lá dentro tinha um telefone, você botava uma ficha, um cartão, e aí ligava. Isso existia, tá, gente, no mundo, não sei se vocês conheciam. E aí o ouvido, então, esse pavilhão, né, uma concha, né, a gente vai coletar a energia sonora, então, né, aquelas ondas, vai concentrar essa energia no tímpano, naquela membrana, e aí, o que vai acontecer, né? Por meio de uma ressonância, que a gente chama, né, aquele som vai ressoar ali, né, ele vai promover um aumento, então, de 30 a 100 vezes na pressão daquele som, desde frequências baixinhas, tá? A sensibilidade do sistema auditivo humano numa frequência está relacionada diretamente à percepção da fala, tá, gente? Então, a surdez seletiva, quando você tem sons muito baixinhos, né, de 2 a 5 Hz, degrada, então, o reconhecimento da fala. E uma função importante do pavilhão e da concha acústica é filtrar também as frequências da gente, né? E falar, então, se aquilo está vindo de cima, se está vindo de baixo, né? Identificar a direção da fonte, tá? O som que vai chegar no ouvido externo da gente, vai ser trazido pelo ar, né? Igual a luz que vem pelo ar, o som também vem pelo ar. O ambiente dentro do ouvido interno, né, onde essas vibrações vão entrar, então, vai transformar essa onda sonora em impulso nervoso, né? E esse lugar é uma água. Então, é como se você fosse, assim, num aquário que você tem, e você sopra. Aí você vai formar uma onda sonora ali, não vai? Então, o meio aquoso, quando ele é estimulado através de algum estimulado, quando ele é estimulado, ele faz, então, uma projeção daquela onda que você manipulou, né? Só você botar o dedo também na água, né? Então, a principal função do ouvido médio é igualar, então, né, a impedância dos sons que você está tendo aéreos para a impedância de um fluido, né? Então, você vai transformar aquilo ali numa batidinha numa água, né? Como é que você, uma coisa que vem flutuando pelo ar, você transforma aquilo num dedinho encostando na água, como se fosse isso, né, gente? Que aí é mecânico, você encosta e acabou. Mas o ar transmitindo essa sensação, como é que você transforma o ar num estímulo, né? Num estímulo que seria mecânico, né? Então, esse termo impedância, gente, vai descrever justamente a resistência do meio a um movimento, tá, gente? Então, a gente tem que transformar, né, igualar a impedância de uma coisa que está no ar para uma impedância que vai entrar num fluxo líquido, né, dentro do seu ouvido, tá? Então, quando a onda sonora passa de um meio de baixa impedância, né, que é o ar, para um meio que, como a água, que é de alta impedância, que só vai mobilizar se você conseguir deslocar ela do lugar, essa energia, então, a gente vai ter que ser formada, chamada de energia acústica, tá, gente? Então, a gente vai ter que transformar o ar, né, a impedância, né, aquela onda que vem do ar, a gente vai ter que transformar aquilo numa impedância numa água, num líquido. Aí, galera, o nosso ouvido médio, aqueles 3 ossinhos bonitos, supera isso fazendo, né, a transmissão da energia sonora numa fronteira do ar com o fluido, aumentando, que a gente falou desde o início, né, cerca de 200, 180 vezes, então, a pressão que o tímpano percebe ali do ar, tá? Então, na hora que o som entra, o tímpano ele recebe ele, o tímpano vai dar uma vibrada, que é uma membrana, né, gelequinha, uma membrana que você consegue romper com o seu dedo, com o cotonete, você rola muito lá dentro, você rompe o tímpano, que é super grave. E essa membrana, ela vai transmitir aquele encontro da onda sonora para os ossos, que estão no ouvido médio. Essa transmissão, ela fica projetada, ela aumenta cerca de 200 vezes até chegar no ouvido interno, conforme essa onda vai passando, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer, então? 2 processos mecânicos, gente, vão acontecer lá nos ossinhos, tá? Que a gente chama de ouvido médio. O primeiro
Processo mecânico, então, é concentração da força na membrana timpânica sobre a janela oval. Então, a onda sonora entra, bate na membrana timpânica e vai ter, então, a concentração dessa força da membrana sendo transmitida para a janela oval. Está lá depois dos ossinhos, tá? Através do qual, então, aqueles 3 ossinhos do ouvido médio fazem contato com o ouvido interno. Então, você vai ter a projeção do que bate no tímpano, isso vai ser projetado lá dentro, né? Através dos 3 ossinhos. O segundo processo mecânico que acontece é a vantagem ou mecânica que a gente tem com uma alavanca dos 3 ossos, que estão interconectados, né, no ouvido interno, que conectam com a membrana timpânica até a janela oval. Então, além de você ter da membrana para a janela uma projeção desse som, um está coladinho com o outro, e isso faz com que o primeiro balanço, o segundo balanço, o terceiro balanço. Vai como um processo, né? Sabe aquela brincadeira que a gente bate no ombro, bate no ombro, bate no ombro, vai passando como se fosse uma brincadeira? Se você está conectado com a pessoa, na hora que você empurra um, o outro empurra e vai naquela sequência toda. Tá? Então, essa junção dos 3 ossos também dá uma vantagem mecânica para essa projeção da onda passar. Beleza? Então, além da projeção direta da membrana para o tímpano, você tem essa ligação dos 3 ossinhos que vai projetando aquilo para frente também. Então, tem 2 processos mecânicos juntos. Quando a tua audição está normal, a transmissão do som para o teu ouvido interno vai ser regulada, então, por 2 músculozinhos que estão dentro do ouvido médio. Junto com aqueles 3 ossos, tem 2 músculos, tá, gente? O músculo chamado tensor do tímpano, que é inervado, inclusive, pelo trigêmeo, que é o 5º par da gente. E o músculo estapédio, que é inervado pelo facial, 7º par. Beleza? Quando você contrai o tensor do tímpano e o estapédio, gente, acontece um disparo automático do volume elevado dos sons ou durante a emissão da própria voz da gente, que vai enrijecer aqueles 3 ossinhos da gente e reduz a quantidade de energia sonora. Tá? Então, quando os músculos contraem, os ossos ficam ali, tremendo, batendo um no outro. Quando você contrai os músculos, esses ossos não têm tanto espaço para bater. Então, diminui um pouquinho essa transmissão mecânica, tá? E isso protege o nosso ouvido interno. Então, quando você tem uma paralisia do nervo facial, né, aquela história que a gente conversou lá do 7º par, qualquer um desses músculos, né, o estapédio ou o tensor, eles ficam, então, com uma sensibilidade... O estapédio, né, que é bem do facial, ele vai, então, parar de ter aquela contração. Então, a pessoa fica, geralmente, o que a gente chama de hiperacusia daquele ouvido, porque quando ele contrai, a projeção diminui do som. Então, quando ele não contrai, os ossinhos batem mais rápidos um no outro, né? Batem com mais velocidade, mais força. Então, o som fica aumentado naquele ouvido. E o trigêmeo também, né, que dá o tensor, né, a contração do tensor, também é um nervo que leva a nossa sensação da face toda, lembra? A gente vai estudar trigêmeo semana que vem, mas é o tato do nossa face, nosso pavilhão auditivo todo. E aí você fica com uma dor, uma sensibilidade dolorosa quando você está com som, importante sentir dor no ouvido, né? E a gente pode ter a hiperacusia, tá? Quando você tem uma alteração no tensor, vai causar mais dor. E quando você tem uma lesão no facial, você vai ficar com hiperacusia, que é você ouvir maior, ouvir com mais, né, intensidade. Do mesmo lado que a pessoa está com o rosto paradinho, ela ouve mais alto, tá? Porque o músculo estapédio dela lá do ouvido é controlado pelo facial, pelo 7º par, e o facial tá ruim, né? Tá paralisado. E aí os músculos não contraem. Beleza, gente? Então isso é bem importante, é bem comum, e vocês devem pegar na clínica de vocês, né? Porque a pessoa com paralisia facial muitas vezes fica com um quadro depressivo associado. Então vão, às vezes, ter intervenção aí terapêutica com vocês. E a ideia é que vocês compreendam, explicar, né? Olha, você pode estar ouvindo um pouquinho mais alto nesse ouvido e é normal, tem a ver com a contração do teu músculo do ouvido, porque o nervo, né, que faz você mexer o rosto, ele também contrai um músculozinho lá dentro do seu ouvido. Quando ele para de contrair esse músculo, o teu ouvido fica mais aberto, né, como se fosse isso. Então o som entra mais alto naquele ouvido, você fica com hiperacusia. Beleza? E pode ter uma dor auricular também, por causa do trigêmeo. Então, lá no ouvido interno, gente, essa energia dessas ondas que chegou pelos 2 processos mecânicos que a gente conversou, é transformada, então, em impulso nervoso.
Eita, aí vai começar aquela história de potencial de ação, né? Então, a cóclea, gente, que é aquele caracol, ela não só amplifica a onda do som que chega, né? Como ela converte também em sinal nervoso, né, gente? E ela vai atuar como um analisador mecânico da frequência, tá, gente? E vai decompor as formas de onda acústicas complexas em coisas simples. Pois é, simples, né? Tanto a janela oval como a janela redonda, né, que também é um outro orifício que tem dentro ali do ouvido interno, que tem uma membrana que não tem ossinho nenhum, localizam-se na base desse tubo. E aí, quando a cóclea ela desenrolada, ela tem em torno de 3,5 cm. A cóclea é grande, tá, gente? Pega uma régua aí e vê quantos são 3,5 cm. É a cóclea, só que ela fica enroladinha, igual um caracol dentro do ouvido. Então, parece que é uma coisa pequena, mas se você pegar a cóclea e abrir, ela é grandona. Bom, essa cóclea, então, né, que é da audição, ela está bipartida desde a base dela até o ápice, tá? Desde a base até o topo. Por uma partição coclear, que se chama, tá, gente? Que vai ser uma estrutura que vai sustentar a membrana da base lá e a membrana do teto dessa cóclea. Então, dentro da cóclea bipartida, você tem câmaras, espaços, buracos. Ó, que ele está falando dos ventrículos ontem. Câmaras, buracos, né? E ficam cheias de fluido de cada lado da partição da cóclea, tá? Então, ela é dividida em dois, ela é um caracol dividido em dois, tá? De cada ladinho vai ter câmara cheia de líquido, beleza? E aí, essas câmeras são as escalas vestibulares e escalas timpânicas. Vai ter um canal no meio dela ali, que vai ter a escala média, e você vai lá para dentro, então, formar depois o nervo, tá, gente? Isso é o detalhe do detalhe. Eu não vou ficar perguntando isso para vocês, obviamente. Nem se fosse a prova normal, tá, gente? Só para a gente saber que existe. E aí, essa partição da cóclea, né? Ela não se estende por todo o comprimento dela, né? Até o ápice dela. Existe uma abertura, que é o helicotrema, que vai unir a escala do vestíbulo, a escala vestibular, com a escala do tímpano. Beleza? Permitindo, então, que o fluido, que é a perilinfa, se misture. Tá? Então, a gente tem nos canais semicirculares a endolinfa, você vai ter aqui embaixo a perilinfa, e no meio dessa cóclea ali, você ainda vai ter essa perilinfa, esse líquido todo circulando ali no meio, dando, então, essa projeção dos nossos movimentos de cabeça. Tá? É isso que a gente tem que lembrar. Bom, uma consequência, então, desse arranjo todo aí que a gente está falando, né, bipartido, que tem uma membrana que vai de cima para baixo, mas que não é completa, e aí está cheio de líquido. O que significa isso, gente? Esse arranjo todo, ele tem como consequência que quando você move para dentro da janela oval, né, qualquer tipo de estímulo, ele vai deslocar o fluido dentro desse ouvido interno, que vai resultar, então, numa protuberância da janela redonda para fora e deformação da cóclea. Então, você empurra essa cóclea, você deforma a janela, tá? Quando você mexe muito. Então, vamos ver aqui, gente. Ó, a cóclea é o caracol. Né? Você tem, então, a pontinha desse caracol final, que a gente chama, então, de helicotrema e o âmulo da cóclea aqui, tá? E dentro da cóclea, você tem aqui o líquido circulando dentro do que a gente chama de ducto coclear, beleza? E aí ela vai se encontrar com os 3 canais semicirculares, que também tem ductos, né, com líquido dentro, que a gente conversou, né? E aí você tem o canal semicircular posterior, ou ducto semicircular, a gente chama mais de canal, tá, gente? O canal semicircular lateral e o canal semicircular anterior. Então você tem o canal da frente, o canal de trás e o canal lateral, tá? 3 canaizinhos semicirculares também estão preenchidos com líquido, né, galera? Então, beleza. Aí, a cóclea se junta com os canais semicirculares aqui nessa região que a gente chama de sáculo e utrículo, né? Onde os dois vão trazer os líquidos e vão se encontrar aqui. E aí você tem aqui, ó, a janela do vestíbulo e a janela da cóclea. Beleza? E aí você vai ter, então, a informação aqui, né, misturada aqui no sáculo, principalmente, onde essa perilinfa e a endolinfa vão se juntar e vão dar uma informação que vai subjunta, né, através da parte vestibular e da parte coclear do nervo
oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear. Beleza? Então, é um complexo que está junto lá no nosso ouvido interno e que vai captar essas informações aí vindas da nossa orelha, tá? Cheio de líquido dentro, tá? E o líquido vai ter um fluxo aí, no sentido do fluxo desse líquido, tá bom? Bom, então a sensibilidade do nosso ouvido vai surgir de um processo mecânico ativo em relação a essa ressonância, né, do tímpano passando para a janela oval, da janela oval sendo projetada lá dentro da cóclea. As células ciliadas externas da gente, então, vão constituir células sensoriais dentro do ouvido interno, junto com as células internas, que vão ser, então, quem vai controlar esse processo, tá? Então, você tem as células dos cílios lá fora e as células dos cílios lá dentro. O que são células ciliadas, gente? A gente já viu isso no nariz, a gente já viu isso na boca, né? São aquelas células que no final vão ter aqueles microvírus, aquelas pontinhas, né, que ficam flutuando, tá, gente? Então, a célula ciliada vai transformar aquelas vibrações, né, que a gente percebeu dos 3 ossinhos, transformar isso no sinal elétrico. Então, a célula ciliada interna é uma célula em forma de cálice. Lembra da taça do vinho aí, ó? Cada feixezinho de cílios, que tem aqui em cima, que são chamados estereocílios, tem mais de 30 aí, centenas de estereocílios, tá? E um que a gente chama de sinocílio, que é mais longo, tá? De função desconhecida. Mas tem o sinocílio, que é grandão aqui, e os estereocílios todos. Esses estereocílios, eles são simples, contendo, então, um citoesqueleto com uma proteína chamada actina, que tem igual no nosso músculo, né? Actina e miosina, tem actina no nosso ouvido. Cada cíliozinho vai para a extremidade, que se insere na membrana aqui, ó. Ele fica curtinho, se adelgaça, que se fala, vai ficar fininho, e fica aqui na membrana do ouvido interno, tá, gente? Nessa membrana aí da célula, formando uma dobradiça, que eles se articulam, tá, gente? Eles abrem e fecham, tá, gente? Legal. Aí, o que vai acontecer? Esses estereocílios vão estar organizados em tamanhos crescentes, vão estar arranjados bilateralmente e simétricos. Essas células ciliadas, tanto na parte da audição quanto do vestíbulo, nesse plano de organização, tem como referência, então, aquele sinocílio maior, né? Aquele maiorzão. As estruturas, então, que são os ligamentos apicais, vão estar paralelos nessa simetria, conectando o ápice com o estereocílio do lado, formando uma coisa única. Então, fica uma coisa assim, ó, gente. Você tem aqui, ó, os cíliozinhos de uma região do ouvido interno, e aí você vai estar aqui, ó, para um lado os canais estão abertos, para o outro o canal está fechado. Então, toda vez que vem uma informação, numa onda sonora, esses cílios percebem a onda, eles deslocam para o lado, né, porque a onda empurra eles, o líquido empurra eles, e aí os canais se abrem, gera o que a gente chama de despolarização. Então sai do repouso menos 60, vai para menos 40, e toda vez que o som para, né, aquele líquido volta para o normal, e aí os cílios voltam para o lado contrário, e aí se fecham. E aí faz o que a gente chama de hiperpolarizar, que é voltar. E aí a onda é assim, né? Chega uma onda, volta. Chega uma onda, volta. Lembra do mar? Onda, parou de ter onda. Onda, parou de ter onda. Toda vez que a onda vem, despolariza, leva o cílio para um lado. Quando a onda para de vir, hiperpolariza, né? Leva a onda para o outro lado. Beleza? Então, a audição vai funcionar assim. A cada movimento oscilatório da vibração, né? Subiu, despolarizou, desceu, hiperpolarizou. Subiu de novo, despolarizou, desceu, hiperpolarizou. E esses cílios, eles estão um do ladinho do outro. A gente está representando umzinho aqui, né? Mas fica um do ladinho do outro, dentro do ouvido interno, captando, então, essas informações que vêm dos 3 ossinhos, do martelo, bigorna e estribo. Eles pegam a informação projetada lá da janela oval, e aí isso é amplificado, né, nesses cílios, naquela onda do mar, isso é transformado isso empurra ali aquela água que está dentro daquela perilinfa. Quando a perilinfa é deslocada, forma uma onda. Quando a onda chega, desvia o cílio para um lugar. Abrem-se os canais, despolariza. Quando a onda para de passar, os cílios voltam para outra posição inicial.
E aí fecham os canais. O que acontece quando a onda entra, então, né? Vai ter aqui, ó, uma onda sonora chegando. O cílio é deslocado. Quando ele é deslocado, abrem-se canais de potássio. Desculpa, gente, mas é potássio que entra. Quando o potássio entra na célula, é um íon positivo também. Ele faz, né, a despolarização daquela célula auditiva, daqueles cílios, né? Entrou aqui a célula receptora. Quando chega no finalzinho, essa onda de despolarização, aí acontece igual a sinapse química, gente. Abrem canais de cálcio, o cálcio entra, expulsa a vesícula sináptica, cai na fenda, e aí na fenda o receptor pega, vira um neurônio na fibra aferente, que vai levar essa informação lá para o teu tálamo, lá para o teu córtex auditivo. Beleza? Mas como que acontece o potencial de ação aqui? Quando a onda sonora chega, ela é projetada, né, através dos 3 ossinhos, que eles vibram. A onda chega no ouvido interno, o ouvido interno está com líquido, né? Esse líquido é deslocado quando chega a primeira onda, aí os cílios que estão lá dentro todos viram para um lado, né, do deslocamento da onda mecânica, aí abrem canais de potássio, o potássio entra, despolariza aquela célula e gera um potencial de ação que vai até o teu cérebro. Beleza, gente? Então, ó, sinapse é sempre igual, sinapse química é sempre igual, né, gente? O receptor que às vezes muda, né? Então, o receptor aqui vai abrir, vai despolarizar através de canais de potássio, que passam essa onda de despolarização e aí faz a sinapse para o neurônio seguinte, aí o neurônio vai fazendo sinapse até chegar lá no seu córtex auditivo. Assim funciona a audição. E é por onda, né? Então vem uma onda sonora, entrou uma onda. E isso, galera, é que a gente está pensando numa onda. Mas quando eu falo, são muitas ondas, né? Uma frequência alta de sons, né? Então, cada onda faz isso com os cílios. Toim, toim, toim. Aí abrem canais e nova sinapse, nova sinapse, nova sinapse. A gente não consegue nem pensar em segundos, né? É mais rápido que um segundo, tá? As ondas entram no seu ouvido e fazem despolarização, hiperpolarização, despolarização e hiperpolarização. Para cada onda sonora que chegar ali na sua intensidade, no seu volume, no seu tom de voz. Beleza, gente? Essa é a foto aí do potencial de ação. Vocês estão aí? Fala comigo aí. Sim. Sim, estamos aqui, professor. O corpo, Meio sim, a atordoado alma... ainda, mas estamos. É o quê? Um pouco atordoado, sexta-feira de manhã, a gente está meio baleado. Não, eu vou te falar que essa sequência aí de sentidos humanos é uma sequência de verdade, né, gente? De respeito. Tem que entrar, não dá para faltar, hein, gente? Quem estiver assistindo isso no YouTube, galera, assiste as próximas aí, porque o assunto é muito concentrado, é muito denso, assim, a gente está tentando fazer uma crescente. Então não faltem, por favor. Tenta assistir, tenta tirar as dúvidas. A ideia, galera, é a gente, nas APS, inclusive, vocês aprofundarem isso. Então, na hora da APS, galera, não fica pensando, vou fazer uma coisa super elaborada e tal. Cara, se vocês conseguirem explicar bonitinho o potencial de ação do ouvido, o potencial de ação do olho, o potencial de ação da língua, já tá lindo, porque é muito complexo. Tentem fazer uma coisa leve, uma coisa que agregue conhecimento para vocês. Uma coisa que traga um pensamento neurofisiológico, assim. Que a ideia é neurofisiologia, né? É a gente entender como é que uma onda sonora vira um potencial de ação. E aí a gente viu que tem essa passagem mecânica, e aí vai balançar os ossinhos passam isso para frente, e aí aquela endolinfa, né, tocada, gera uma onda na endolinfa, e os cílios captam essa onda, e aí vira uma despolarização de membrana. E aí passa a sinapse adiante. Mas é complexo, a gente tem que ter um pensamento construído, vai desde da 1, né? Desde aquela matéria da 1, onde a gente entendeu o que é uma sinapse química, como é que desloca, como é que abrem os canais para ter a despolarização. Beleza? Só vai mudar o ator, né? Às vezes vai abrir canal de potássio, às vezes vai cair canal de sódio, às vezes canal de cálcio, mas sempre vai ter alguma Rodrigo, que vai despolarizar. Fala. aproveitar que você falou de APS, nesse caso aí, se eu for fazer um potencial de ação, eu preciso fazer de todos os sentidos ou eu escolho um sentido só na APS? Tá. Tá, beleza, então. Tenta mostrar de forma criativa, sei lá, tenta construir
Tenta mostrar, né? Bota, sei lá, bota um balde d'água e aí empurra assim com a sua mão. E você, se você colocar uns cíliozinhos móveis, dá para ver, cara, que na hora que a onda passa, os cílios balançam todo para um lado e aí a onda volta. O cílio... Sabe aquário? Eu tenho aquário, eu tô viciado em aquário. Toda vez que eu vou em Campo Grande, eu compro peixe lá naquela pet shop do lado do Anatório. Também tem. Cara, se o aquário for um daqueles aquários que tem aquelas alguinhas ou que tem aquela. Ah, eu vou esquecer o nome agora, lógico, né? Aquela bomba, né, que fica lá saindo do oxigênio pro peixe. Se aquela bomba tá com força, a alga faz exatamente isso. Na hora que vem, né, uma força de dentro da água, a alga vai pro lado e a alga volta. A alga vai pro lado e a alga volta. Dentro do aquário, né, que é um líquido. É a mesma coisa do nosso ouvido. A gente tem cíliozinhos. Na hora que chega uma onda sonora, eles vão pro lado e voltam. Eles vão para o lado e voltam. O problema é imaginar que isso é muito rápido o tempo todo. Então, chegou uma onda, balançou, 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 balançou. Toda vez que ela balança para o lado, abre os canais de potássio e despolariza. Aí ela volta ao normal, fecha os canais de potássio. Veio outra onda, balançou, abre os canais de potássio, despolariza. E aí o potássio entra na membrana, né? E aí, no finalzinho do botão final, vai ter o cálcio entrando, expulsa a vesícula, aquela história de sempre. Mas é uma onda contínua. É só você imaginar como funciona um líquido com uma coisa maleável dentro, né? Que na hora que você joga uma onda, os cílios abrem, os cílios fecham. Toda vez que a onda vem, o cílio abre, depois o cílio fecha. E são ondas sonoras que entram no nosso ouvido. A gente não vê a onda sonora, né? Mas elas chegam, né? E aí a gente interpreta aquilo. Beleza, gente. Que horas são? Se vocês quiserem dar uma parada para dar uma hidratada, talvez valha a pena, que a gente vai ter mais coisa aí. Então, os ligamentos apicais, gente, vão representar, então, essa forma rápida de transmitir o movimento desse feixe do cílio, né, num potencial receptor. Então, o cílio, né, o deslocamento desse cílio paralelo ao plano, então, né, que você tem lá bilateral da direção do cílio, vai estirar esse ligamento apical, né? A gente viu que na pontinha, ó, esse ligamento aqui, ele é bem fininho, né, gente? Então, toda vez que você puxa ele para um lado para o outro, você estimula, tá, gente? Então, abre, né, os canais seletivos da cátion. O cátion é o potássio, né? Nessas inserções aí dos ligamentos. E aí despolariza esses cílios, essas células ciliadas, tá? Quando tem o movimento então, da direção da onda sonora, abre os canais. Na direção oposta, comprime os ligamentos, ó, eles ficam fechadinhos. E aí hiperpolariza. Para de abrir canal de potássio, faz uma hiperpolarização da célula ciliada. Então, ó, na direção, né, da onda, despolariza, abre os canais de potássio. Na direção contrária, fecha os canais de potássio e hiperpolariza. Tudo bem, gente? E aí a onda de despolarização libera os canais de cálcio, que faz a transmissão sináptica lá com os transmissores. Quando você não tem despolarização, fecha os canais de cálcio e a vesícula sináptica fica guardadinha, não libera o transmissor. À medida que o estereocílio, então, se inclina para frente e para trás, a tensão daquele ligamentozinho ali, onde está colado o cílio, né? Ele vai variando. Ele abre quando está despolarizando e fecha quando está hiperpolarizando, né, gente? E vai seguir o movimento do cílio, o movimento das ondas que vem, tá? Esses ligamentos apicais, né, explica também por que ao longo do eixo do feixe do estereocílio, você ativa canal de transdução, porque esses ligamentos eles vão se unir a esse estereocílio. E aí todos aqueles cílios que estão um do ladinho do outro, né, eles vão ser jogados para o mesmo lado, né? Então é como se fosse uma onda. Esse aqui empurra esse, que empurra esse, que empurra esse, que empurra esse, e acaba tendo uma onda. Dependendo do tamanho do som, mais cílios vão ser deslocados naquele líquido, tá? Bom, a célula ciliada do ouvido tem um potencial no repouso, que é em torno de menos 60, em relação ao fluidozinho que está ali, né, na perilinfa e endolinfa. No potencial de repouso, apenas uma fração dos canais está aberta. Quando esse estereocílio, então, se desloca, né? Quando chega uma onda na direção daquele maior, abre-se canais de potássio, causando despolarização, né? A despolarização vai abrir canal de cálcio, depois lá no final, né? Que vai liberar o transmissor nas vesículas sinápticas, lá em cima, né? Vai liberar lá no nervo auditivo da gente. Passando, então, a informação
né, por frequências de 3 Hz, então, 3 kHz, na verdade, 3.000 Hz, tá? E aí você passa essa informação dependendo lá do sentido da onda. As células ciliadas da cóclea consistem em uma fileira de células ciliadas internas e 3 fileiras de células ciliadas externas. As internas é que são os receptores sensoriais, tá, gente? 95% das fibras do nervo auditivo que se projetam no sistema nervoso vão surgir das ciliadas internas. Uma característica do sistema auditivo, então, né, é que eles ficam em paralelo, então as células ciliadas ficam uma do ladinho da outra. Isso fica evidente, né, quando chega, então, o nervo auditivo no tronco encefálico, quando ele se ramifica, levando 3 divisões desse núcleo da cóclea, tá, gente? O nervo auditivo, que vai junto com o vestibular e vai constituir, então, o nosso oitavo par craniano. Compreende, então, o processo central das células bipolares do gânglio da cóclea. Cada uma dessas células envia um processo periférico, né, que faz sinapse com mais células ciliadas internas, e um processo central que vai inervar o núcleo coclear. O que quer dizer esse parágrafo confuso aí, gente? Você tem as células ciliadas lá no ouvido, e elas fazem sinapse com o nervo auditivo, né? O nervo auditivo, ele é composto por neurônio bipolar, que uma ligação está lá dentro, né, com suas células ciliadas, recebendo aquela sinapse, e a outra parte da bipolaridade dela está lá dentro do que a gente chama, então, de processo central, que é o núcleo coclear, lá dentro do seu sistema nervoso, tá? Desse núcleo coclear, cada fibra do nervo auditivo se ramifica, formando um ramo que ascende do núcleo coclear antero-ventral e um ramo que desce do núcleo coclear póstero-ventral. E aí o que acontece? A organização dos tons, né, do tom do som, está mantida nessas 3 partes desse núcleo coclear, cada uma das quais vão ter diferentes células, tá, gente? Distintas. Os padrões, então, dos axônios dessas células do nervo auditivo vão ser diferentes em relação ao tipo e à densidade. Então, vai ter muitas oportunidades, então, de transformar a informação dessas células ciliadas, tá? Então, depois que o nervo auditivo sai daqui da cóclea, né, para esse núcleo coclear, você vai começar a ter, então, a diferenciação do som, dependendo de qual ramo vai surgir, para que lado vai ali dentro do núcleo coclear. Essa é a hora que aparece aquele divertidamente vermelho saindo de fogo da cabeça, né? Vamos fazer o seguinte, gente, 10 minutinhos para a gente respirar, levantar, alongar, beber uma água e a gente volta 10h15, tá? Combinados? Valeu, professor. Combinado. E vocês estão muito silenciosos, tá muito estranho isso. 10h15 a gente volta. Combinado.
Hey, Ness. Podemos? Então vamos embora, gente. Poder. Então vamos embora. Bom, gente, então, em circuitos, né, eles vão estar ali posicionados no ouvido interno, lá naquelas células ciliadas internas, e eles vão estar colocados, né, de uma forma que vão captar as diferenças, tá? E aí você vai ter, então, né, as diferenças dos tons, as diferenças do tempo, do som, tá? E essas aferências, elas vão, né, de forma biauricular, tá? Para a oliva superior, dos núcleos cocleares anteroventrais, direito e esquerdo. E essa oliva superior medial, né, tem células com dendritos também bipolares, que vão tanto medial quanto lateral. Está sendo descrito um caminho aí, né, do tipo de neurônio. Então, neurônios bipolares vão ter um polo, um núcleo no meio, e outro polo lá do outro lado. E essas comunicações vão acontecer naquele caminho que a gente já descobriu, né? Sai lá do nervo auditivo, vai passar pelas olivas, vai passar pelo colículo, vai para o tálamo, do tálamo vai para o córtex auditivo. Beleza? Então, ó, os dendritos laterais das olivas, né? Lá do. Falando uma coisa que é grega, é só receber as informações, ó. Lateralmente aqui do folículo, né? Depois que passa aqui das olivas superiores, ó, vão para o mesmo lado, que é ipsilateral, e algumas vão contralaterais e vão cruzar. É só isso que está dizendo, tá, gente? Aqui, quando você lê, parece uma coisa paródia, né? E as células da oliva superior média também trabalham com detectores de coincidências, né? Então, vão responder quando elas chegam ao mesmo tempo. E aí você vai direcionar melhor aquele som para você levar lá para a memória e tal. Então, o que vai acontecer, galera, na COP, né? Rodrigo, Oi. seu áudio está meio metálico, está meio falhando. E Os colegas estão avisando aqui também que o som deles está ruim. Acho que é o teu. nem a internet aguenta mais. Ó, vou tentar falar devagar. Eu acho que eu vou. Cortou agora ou foi só pra mim? Travou, né? Cortou. Travou. Alguém avisou lá no WhatsApp para ele? Não avisei, não. Avisa lá, Cris. Voltei. Voltou. Sim, estamos ouvindo. Minha internet estava meio esquisita mesmo. Tanto que demorou para voltar. Então, vamos embora. Aquela foto toda colorida lá. Então, galera, o que acontece é mais ou menos isso aqui, ó. Dependendo da região, né, do núcleo olivar lá, que a gente está falando, você vai ter sons com frequências mais altas, som com mais agudos, sons mais graves, né, dependendo da região daquele núcleo olivar lá que você vai estar falando, superior, lateral, medial e tal.
E aí vai variar muito, né? Sons com tons mais baixinhos, som com os tons mais altos, sons mais graves, mais agudos, vão ser interpretados nesses lugares que ficam dispostos, então, na nossa cóclea. E transmitido, então, na cóclea não, né? No nervo auditivo, que vai passar adiante essa informação lá para o nosso cérebro, tá? Então, você tem o dorsal, o mediano e o ventral, e isso vai ser transmitido de acordo com a projeção do som, com um tom de som mais agudo, mais grave e tal. Beleza? O que chamam de tonotipia, né? Ou tonotopia, tá? Que é para você identificar onde o tom de voz de forma tal é mais interpretado, sabe? As frequências maiores, as frequências menores, as frequências mais altas, mais graves, tá? Então, isso tudo é uma mistureba, né, que está dentro do nosso ouvido interno ali, levando as informações sonoras, e aí os cílios vão ter essa interação ali, os cílios que vão estar aqui dentro da cóclea, ó, são mais azuis, são mais verdes, são mais vermelhos, e fazem essa interação lá nesses núcleos depois ventrais e dorsais, tá bom? Então, embora existam essas vias paralelas, né, no tronco encefálico e no mesencéfalo, principalmente, né, lá no núcleo geniculado do tálamo, que é que você vai ter, então, aquela retransmissão obrigatória para toda a informação auditiva. Falei ontem na aula prática, inclusive, né, o tálamo é aquele cara que vai receber as informações sensoriais gerais e que vai retransmitir para o lugar certo, né? Então, a maioria das aferências do seu núcleo geniculado medial do tálamo vai vir do colículo inferior do mesencéfalo, embora uns poucos axõezinhos venham também de porções caudais do tronco cefálico. E fazem sinapses também lá, né? E vão direto para o tálamo auditivo, que a gente chama. O tálamo auditivo, lembra? É o corpo geniculado medial, e o tálamo visual é o corpo geniculado lateral, né? Lembra que inverte, né? O olho está no meio e a orelha está na lateral. Mas no tálamo no meio é a audição e na lateral é a visão. Inverte o corpo geniculado, né? Então, beleza. E aí na audição você vai ter então a projeção dessas vias aí que vindo das olivas, né? Vindo aí de baixo do nossa medula, elas vão subir pela via lemnístico-medial e vão chegar no colículo superior, que vão para o tálamo no corpo geniculado medial, tá, gente? O destino final dessa informação auditiva aferente, então, vai ser o córtex auditivo. E aí o córtex auditivo tem uma série de subdivisõezinhas, né? Mas, em geral, ele tem uma área primária e áreas adjacentes, né? Que circundam ele, que são secundárias da audição. O córtex auditivo primário a gente chama sempre de, né, aquela letra inicial, e a área primária é a 1, então é a A1, e está localizado no giro temporal superior do lobo temporal, que a gente sabe achar já na peça há muito tempo, né? E essa A1 vai receber a aferência, então, da divisão ventral do nosso núcleo geniculado do tálamo, né? Medial. Então, lá no núcleo geniculado é que tem, então, o mapa tonotópico preciso, né? O que é mais agudo, o que é mais grave, o que é mais, né? Então, a porção periférica do sistema vestibular, que é a conexão aí junto com o sistema auditivo, né? Se insere numa parte do ouvido interno que vai atuar com um acelerômetro em miniatura, né? Que vai dar a orientação do nosso corpo, né? Quando a gente vira, então, o líquido desvia e faz a gente perceber onde a gente está, né? A porção central, então, tem os chamados núcleos vestibulares, que vão estabelecer conexões com o tronco encefálico também e com o cerebelo da gente, tá? Os núcleos vestibulares vão inervar de modo direto os neurônios motores que controlam os nossos olhos, nossa cervical e nosso tronco. Bom, então o principal componente periférico da nossa parte vestibular são câmaras, né, que vai formar o labirinto lá do nosso ouvido interno, que parece muito com a cóclea, né, e está ligado à cóclea, inclusive, né, fica ali naquela mistureba ali do ouvido que a gente viu. Assim como na cóclea, a parte vestibular também tem células sensoriais, que são células ciliadas, que vão transformar aquele movimento físico do deslocamento em impulso elétrico. Na cóclea, o que vai gerar o movimento dos cílios, né, é o som vindo pelo ar e batendo nos três ossinhos e transmitindo a vibração, né? Na parte vestibular, o movimento dos cílios vai surgir do deslocamento da sua própria cabeça, né? Do efeito que a gente chama de inércia. Então, se você está paradinho e uma coisa te balança, aqueles cílios vão todos deslocar para o lado, né?
Então, a inércia da gravidade e as vibrações do solo. Quando você bate o pé no chão, vibra também teus cíliozinhos dentro do teu vestíbulo. O labirinto está localizado, então, no osso temporal da gente, né, lá dentro. Tem dois órgãos otolíticos, que nós chamamos otolíticos, que é o utrículo e o sacro, que ficam naquela ligação ali, né, dos canais com a cóclea. O utrículo e o sacro são especializados em responder à aceleração linear da cabeça e à posição estática da cabeça em relação à gravidade. Enquanto os canais semicirculares, né, são especializados em responder às acelerações de rotações da cabeça. Tá? Então, mudanças lineares, sacro e utrículo, mudanças rotacionais, né, angulares, a gente vê mais pelos canais semicirculares. Então, o que acontece é isso aqui, ó, galera. Os canais estão aqui, os três, e aqui no meio você vai ter, então, o que a gente chama de sacro e utrículo, tá? Ligados, obviamente, né, a parte da cóclea aqui. Bom, então, o importante dessa história dos cílios do vestibular, né, é que elas também têm orientações específicas, tá? O órgão, então, ele responde ao deslocamento em todas as direções, né, da nossa cabeça, de cabeça para baixo da montanha-russa, ele percebe também. Cada canalzinho semicircular, né, as células ciliadas da ampola vão estar polarizadas na mesma direção. No utrículo e no sacro, né, a gente tem uma área chamada estríola, vai dar para a gente ver aqui, que divide as células ciliadas em duas populações, que são opostas, tá? Então, quando você polariza uma direção, né, da superfície receptora, a gente organiza o sistema vestibular numa direção simples, que vai estar evidente, então, né, na descrição de cada órgão. Deslocamentos lineares da cabeça, né, para frente, para trás, para um lado, para o outro, né, que são induzidas por inclinação ou movimento de translação, são detectados pelo sacro e pelo utrículo. Ambos vão ter um epitélio sensorial, a mácula, que vai ter células ciliadas que vão estar ali, né, contrárias. Umas vão perceber para um lado, outras vão perceber para o outro, elas ficam nesse movimento. Cobrindo os cílios da parte do sacro e do utrículo, temos feixes com estereocílios, tem uma camada gelatinosa, que vai estar, então, em cima dessas fibras, né, dessa estrutura fibrosa, que a gente chama de membrana otolítica, e que vão estar embebidos, vão estar ali misturados, cristais de carbonato de cálcio, que são as otocônias, que vão tornar essa membrana, então, bem pesada, tá, gente? Então, esses órgãos otolíticos, eles percebem tanto deslocamentos quando você está parado, e aí você vê as coisas se mexendo, como quando você está em movimento, quando você inclina a cabeça, ou faz uma rotação cervical numa linha, né? Quando você faz a translação e tal. Essa membrana otolítica, essa massa que tem ali, né, naquele gelatina que é a endolinfa, bem como o desacoplamento da membrana otolítica da mácula, significa que o deslocamento do feixe de estereocílios vai ser uma coisa transitória, tá? Em resposta a esses movimentos de cabeça. Então, toda vez que você mexe a cabeça, aquela gelatina e aqueles cílios, eles vão para uma direção e eles voltam ao normal. Eles vão para uma direção e voltam ao normal. E no meio dessa gelatina e desses cílios, você tem cristais de carbonato de cálcio, as otocônias, beleza? Bom, os canais semicirculares, então, eles vão perceber mais as rotações de cabeça do que os movimentos em linha, né? Tanto de movimento que você faz de rodar a cabeça, como quando você está por uma força externa e você roda a cabeça. Temos 3 canais semicirculares, né? E cada um deles tem uma dilatação chamada ampola, que aloja o epitélio, que contém células ciliadas. Então, na ampola desses canais, você vai ter os cílios, tá? Esses canais sugerem, então, que eles detectam as acelerações, né? Por meio de rotação de cabeça. E aí você vai ter 3 canais e eles vão perceber as acelerações de rotação da cabeça. E aí, galera, o que vai acontecer em relação à transmissão sináptica é o seguinte: você vai rodar a cabeça ou você vai alinhar a cabeça, vai andar numa linha. Os seus receptores, seus cílios, né, vão estar ou no sacro ou no utrículo, ou vão estar nos canais, nas ampolas dos canais. Eles percebem que teve esse movimento, mandam a informação pelo teu nervo oitavo, pelo vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele vai se juntar com núcleos que vêm dos olhos e com núcleos que vêm aqui da nossa coluna, do nosso corpo.
e juntos eles vão subir, né, vão se juntar com nervos, inclusive do cerebelo, que vem aqui, ó, para a nossa ponte, e aí eles vão mandar essa informação subir para ser interpretada em regiões cerebrais, tá? Então, para manter o equilíbrio e a mirada do olho, né, no movimento, a gente tem um reflexo chamado vestíbulo ocular, que a sigla dele é RVO. E ele é um mecanismo, então, que vai produzir movimentos dos olhos contrários ao movimento da cabeça, permitindo, então, que você mexa o olho, mantendo o que a gente chama de campo visual, né? Então, a história do campo visual é o quê? Você manter o olho parado e você consegue enxergar tudo ao redor, lembra? O RVO, esse reflexo vestibulocular, produz o movimento do olho sem você mexer a cabeça. Ou, às vezes, até contrário da cabeça. Então, o olho vai para a direita e a cabeça vai para a esquerda. E você consegue fazer esse deslocamento sem ficar tonto, tá? Então, essa detecção, né, de você se manter bem, apesar de fazer um movimento ocular, do olho virar para um lado e para o outro, essa manutenção do seu equilíbrio, você ficar sem ficar tonto, sem nausear, é através desse RVO estar perfeito, tá? Aí as projeções descendentes dos núcleos vestibulares também são importantes para a nossa postura, né? E aí é através do nosso reflexo vestíbulo cervical e também do vestíbulo espinhal, tá, gente? Então, assim como o reflexo do olho, né? Esses reflexos posturais são muito rápidos e eles são mecanismos que vão mudar a nossa resposta. Quando eu viro a cabeça para um lado, quando eu viro o meu tronco para o outro, eu consigo perceber através dos meus canais essa rotação e eu me mantenho estático, eu não caio, não fico tonto, tá? Então, RVO, RVC e RVE vão estar comprometidos em qualquer paciente com lesão no vestíbulo, no aparelho vestibular. E esses pacientes vão ter estabilidade diminuída, né? Postura do tronco, da cabeça, ocasionando geralmente desequilíbrio. Tanto os núcleos vestibulares superiores quanto os laterais vão enviar axônio para o nosso núcleo ventral posterior do tálamo, então também vai passar lá pelo tálamo da gente, e que vai para as áreas das sensações da gente. Um dos alvos corticais, né, é lá no córtex somatosensorial primário, lá na S1, próxima à representação da face, que a gente tem lá na S1. E o outro também é lá na área de Brodmann 3, lá perto do nosso córtex motor, já dá para fazer uma interação com a parte motora, né? Então, galera, a parte auditiva vai para o tálamo e vai para o nosso temporal, levando a associação, lógico, né, do nosso tronco e um pouquinho do nosso cerebelo, do nosso corpo como um todo para S1. A parte vestibular sai lá do ouvido, vai pelas vias medulares, sobe para ir para o tálamo, e aí do tálamo vai para S1 especificamente. Tá? Não vai para o temporal, não. Então, ó, quando a gente pensa nessas regiões todas de Brodmann, né, a gente tem a área 3A, onde vai ter receptores somatosensoriais, integração somatosensorial, que é super importante para a gente saber o nosso corpo no espaço e a nossa cabeça no espaço. Então, resumindo, galera, o sistema vestibular, então, vai levar informação sobre a posição, a orientação e o movimento da cabeça e do corpo. As células receptoras do sistema vestibular vão estar localizadas nos órgãos otolíticos, né? Sáculo, utrículo e canais semicirculares do ouvido. Os órgãos otolíticos vão ter essa informação necessária para ajustar a postura da pessoa, né? E a musculatura dela para manter a postura boa. Especialmente o que a gente chama de musculatura da axial, né? Que é do nosso corpo, do nosso tronco, quando a cabeça inclina, né? Inclina, roda e tal, esse movimento de linha, tá? Essa informação, então, são forças lineares atuando na cabeça. Já os canais semicirculares fornecem a aceleração de rotação na cabeça, ângulo da cabeça, né? Você rodar a cabeça, tá? E aí, a informação, né, dos canais semicirculares vai gerar reflexos que vão ajustar o nosso olho e a nossa cabeça durante a atividade. Os mais estudados, né, são o RVO e o RVE, né, o reflexo vestíbulo ocular e vestíbulo espinhal, que vai estar mudando nossos movimentos oculares, compensando os movimentos de cabeça e tal, né? Toda essa aferência da parte vestibular vai ser integrada com a aferência do somato sensorial, do visual e do cerebelar, né, gente? Para a gente conseguir manter o nosso equilíbrio. E era isso. E era isso.
Só isso, né? Meu Deus do céu. Só isso. Tarefa da semana. Construam, desenhem um ouvido interno. Pode fazer o ouvido todo, né? A orelha, ouvido médio e ouvido interno. Tá? Ouvido externo, externo, médio e interno. Faz um desenhozinho, né? Tenta ver o que é o que, onde está o que, para tentar lembrar como é que funciona a audição, tá bom? Rodrigo, a gente não vai ver sistema proprioceptivo, não? Vai, semana que vem. Sem aula, né? Não é feriado, não, né? Semana que vem é dia 13. Feriado é dia Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Mas vai ter um feriado aí numa sexta, que é dia 20, né? Vai ter um feriado ainda depois. A gente Beleza. vai ter 2 aulas antes da PS? Eu acho que só tem mais uma. Mais uma? E aquele conteúdo de farmacologia? Então, na aula de propriocepção, a gente vai fazer a integração dos sistemas, que é a próxima aula. Ah, entendi. E é Tá. isso, gente. Semana que vem, tarefinha, então façam. Semana que vem a gente se vê. Todo mundo de câmera ligada, porque provavelmente vai ser nosso último encontro com aula desse ano. Vai ser temático? Vamos ver todo mundo de amarelo. Vocês que sabem, gente. Vocês querem fazer temático? O ano voou, gente. É a última aula, sexta-feira 13, todo mundo de preto. Pronto. Sexta-feira 13, Halloween, já tá tudo na mesma Halloween semana, vai mesmo ser esquema. todo mundo de preto. Mas nem fala que é a última aula antes da PS da prova já. Não quero nem pensar nisso, gente. Passou muito, muito, muito rápido. Mas a gente se vê ainda lá no anatômico, né, gente? Pelo menos isso. Tem aula, acho que até dezembro. Se bem que a última turma de vocês acho que já é semana que vem também, né? Que depois é só o pessoal da noite, eu acho. Tá muito rápido. Tá muito louco. Semana que vem, então, todo mundo em câmera ligada, roupa preta. E atenção que é a última aula. Beijo, gente. A matéria que é mais monstra, eu também acho. O sistema somatosensorial é tenso. Cooperar, professor. Vai colaborar. Vem ser positivo. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, bom final de semana. Bom fim de semana. Final de semana. Tchau.